Bem-vindo ao iCast, o videocast do Descubra Minas. Você já parou para pensar como que o comércio local cria uma memória afetiva durante uma viagem? Hoje a gente está aqui com especialistas para descobrir um pouco sobre como que essa relação do comércio, dos serviços e do turismo melhoram a experiência aqui de Minas Gerais. E para conversar sobre isso, a gente está aqui com dois colegas de trabalho do Sistema Fecomércio, o diretor de Gastronomia e Hospitalidade do Senac, o Edson Puiati, e a Nicole Santos, que é diretora das unidades do Mercado das Flores e da agência de viagens do Sesc de Viagens e Experiência. Bem-vindos, né? Dê um oi para o nosso público. A câmera de Opa, vocês é essa. estamos aqui. Obrigado pelo convite, Milena. Estamos aí estreando o iCast do Descubra Minas, né, Nicole? Não é? Que prazer, obrigada pelo convite. Isso, a gente trouxe gente da casa para falar sobre esse assunto, porque aqui dentro a gente tem muitas histórias que podem ajudar os empresários a contribuírem melhor, né, nessa experiência que a gente tanto valoriza para o turista aqui em Minas Gerais. E hoje a gente vai falar dessa pauta que é muito importante, que é comércio, né, que é a nossa base de representação, que é onde a gente nasce no comércio, né, tanto o Sesc quanto o Senac, como a Fecomércio também está aqui, o Descubra Minas nasceu para isso. E eu gostaria de começar uma pergunta para vocês, bem direta, para entender como que na visão de vocês, que são profissionais que têm uma carga imensa de trabalho e de experiência dentro desse mercado, como que vocês enxergam a caminhada do comércio e do turismo juntos? Como que isso muda a experiência de um turista? Se vocês quiserem revezar, Puiati e Nicole. Tá bom, eu começo, Nicole, é você. Por favor. Olha, o comércio está em tempo todo numa viagem, né? A começar pela compra da passagem, da hospedagem, ele já está envolvido ali dentro do serviço e tudo mais. Mas assim, a experiência que o comércio traz, ela começa a realmente se tangibilizar quando você chega no destino que você imaginou de ir. E aí tudo vai acontecendo, né? É muito importante entender que o turista, né, a pessoa que está buscando essa experiência, ela come, ela bebe, ela é um ser humano normal, né? Então ela quer comprar presentes, lembranças, ela quer comprar uma roupa, uma camiseta que fala do nome daquele lugar. Sim, Então, assim, o comércio ele é muito pujante quando se fala de turismo. Aliás, eu acho que o turismo é um das maiores âncoras do desenvolvimento do comércio, principalmente em tempos de crise, né? A gente sabe que as viagens elas não param. As pessoas, quanto mais trabalho elas têm, quanto mais apavoradas elas estão no dia a dia, mais elas querem passear e viajar. Principalmente quando a gente tem aí os feriados prolongados, né? Que esse ano, inclusive, é um ano que tem alguns feriados interessantes. A gente já corre lá e já faz ali, já se prepara e se planeja para viajar. Então, são nos detalhes, é nas pequenas coisas, é no almoço, é no café da manhã, na experiência de um boteco, de um happy hour, de um passeio, porque os serviços também fazem parte do comércio, né? A gente está falando exato. disso. Então, você pode contratar passeios, contratar guias para conhecer lugares incríveis. Enfim, o comércio ele anda de mãos dadas realmente com o turismo o tempo todo, não tenha dúvida, né? Eu trago também, compartilho da mesma opinião do Puiati, né? Impulsiona, né, a conexão do turismo e do comércio, impulsiona para o desenvolvimento, né, econômico e social da cidade. Então, ele manifesta trazendo, né, a geração de renda e emprego, né? Ele valoriza os produtos regionais, ele revitaliza também a cidade, porque quando a gente pensa em turismo, a gente pensa numa cidade com capacidade para atender esses turistas, né? E moradores locais também. Então, ajuda lá na questão do desenvolvimento urbano, numa iluminação, numa O sinalização, próprio né? acesso, né, Nicole? Exatamente. Então, essa conexão é essencial, né? Uma contribui com a outra, é importante para a outra, né? Então, É uma das sem dúvida. discussões que eu também falo em relação a isso, ao turismo, né? Para se fazer turismo, você precisa ter acesso. Porque às vezes tem Exato. lugares lindos e maravilhosos, mas o acesso é mais complexo. Então, precisa ter um olhar para a questão dos acessos, né? E as pessoas precisam respirar isso. Porque você quer viver aquele momento daquele local. O que que aquelas pessoas comem? O que que elas respiram ali naquele ambiente? Isso é importante. Não precisa sair do lugar de conforto, da zona de conforto deles, né? Quando a Nicole fala de valorização dos produtos locais, não só os produtos, mas a cultura local, ela precisa Isso. ser
representada ali pelos moradores, né, pelas pessoas que nos recebem, porque é isso que você quer conhecer, você viaja para buscar coisas diferentes, Essas né? experiências, né? Essas É, experiências. não é uma, não é duas, não é três pesquisas que mostram isso de como tendência de comportamento, né? A experiência, ela tá no centro daquilo que faz a gente se mover, né? Dentro de uma viagem, assim. A gente quer experimentar, a gente quer estar ali. E essa questão do acesso, ela é um pouco mais do que simplesmente o acesso físico, né? Ela é o acesso à informação, ela é o acesso à A história. estrutura também que você vai ter, né, para te receber, Sim, é sim. muito... acesso é no sentido bem amplo Bem amplo mesmo. de acesso, Sim. exatamente. A gente trabalha muito para isso. Eu vou puxar essa conversa agora para uma pergunta para você, Puyat. Como então, dentro desse contexto do comércio, porque muitas vezes quando a gente fala de comércio e serviços, as pessoas generalizam e não conseguem relacionar muito bem que a gente está andando junto, isso que a gente está falando, né? Uma coisa tem sempre uma conjuntura junto com a outra. E aí, como você pode citar exemplos aí, né, da sua vasta experiência, como que a gente pode ser considerado, me dá um exemplo de como que o comércio pode ser considerado um produto turístico, que é aquele que atrai, e não só um serviço complementar. Não é só para a pessoa chegar lá e consumir enquanto ela está fazendo outra coisa, mas a forma como o comércio pode se posicionar como uma coisa que vai trazer pessoas para conhecer, que vai trazer experiência. Você tem algum exemplo para citar? Olha, tem vários, né? Nossa, eu acho que eu vou falar um dos últimos que eu vivi agora, recentemente, num período até completamente fora de época para o turismo que eu resolvi fazer com a minha mulher, que foi conhecer os Lençóis Maranhenses. Num período que não é recomendável ir, porque é um período de chuva lá agora. Agora as piscinas naturais estão enchendo. Então chove muito, é muito complexo chegar num lugar desse. Mas era o tempo que a gente tinha, falei, não, vamos lá, vamos conhecer. A gente foi de forma ousada, porque foi ousada mesmo, e resolvemos conhecer os Lençóis Maranhenses fora do período dele de normal. Modo aventura. A moda aventura total. E aí o que acontece? A experiência começa desde quando a gente sai daqui, né? Saindo de Belo Horizonte para lá, a viagem é uma viagem bem longa, não é pertinho. Você faz uma viagem de avião até o Maranhão, e aí de lá a gente pega um carro, e nesse caso eu preferia contratar um serviço de um transfer local, porque você não conhece o lugar. Você vai dirigir como, né? O tempo estava feio, fechado, chuvoso. Eu não sei caminho, eu ia estar, né, me aventurando demais se eu estivesse locando um carro para ir. Então, contratamos um transfer, fomos de transfer do aeroporto até Atins, que é uma cidade próxima, é uma das cidades próximas do parque, que você tem acesso mais rápido ao parque. Como nós saímos daqui já com tudo contratado, porque em Atins já tínhamos contratado também um outro transfer de barco para chegar até, foi até Barreirinhas e Barreirinhas para Atins. Eu fiz uma confusão aqui. Então, assim, até Barreirinhas. E Barreirinhas já tinha um transfer de barco para a gente seguir até Atins, onde a gente ia se hospedar. Chegamos meio tarde demais e ficamos até um pouco receosos, mas acabamos embarcando assim mesmo e fomos de barco. Pegamos um temporal gigante no barco, mas assim, a simpatia e o atendimento do piloto com a gente foi super legal, virou uma emoção diferente, né? Então, assim, deu para curtir bastante. Na chegada da pousada, a recepção foi também incrível. Pude experimentar lá algumas coisas que estão começando a surgir no mercado. Por exemplo, café da manhã na pousada, individual. Então você não tem mais aquela mesa exposta o tempo todo. Você faz o café da manhã para cada um dos clientes que estão ali. Então você tem o suco, tudo personalizado. Esse tipo de atendimento envolve o comércio todo, porque eu fiquei imaginando, depois eu estava pensando como que as coisas chegam a Atins. É um lugar muito complexo, que tem uma logística difícil, mas que movimenta um mercado, um comércio gigante. Porque, assim, do lixo que produz lá, que também tem que ser retirado daquela ilha, que é Sim. praticamente quase que uma ilha, tem que tirar aquele lixo dali. Então, você tem pessoas que trabalham com serviços para fazer esse tipo de trabalho, pessoas que levam alimentos também, comercializam localmente. Enfim, a máquina é muito grande. Então, aí, às vezes, você vai pagar lá uma cerveja R$ 20, você fala, nossa, é caro, mas você não tem noção da logística para chegar uma garrafa de cerveja num lugar desse. Então, é muita gente que ganha dinheiro
com isso. Fora assim, as questões naturais, as belezas, fotografia que a gente faz, que as pessoas trazem para você. É muito lindo isso, sabe? Eu acho que, assim, tendo criatividade, e as pessoas que já percebem que aquele lugar é um lugar de É um atrativo potencial, né? turístico, você tem que saber explorar isso. Oportunidades, tem muitas oportunidades, muitas, muitas, né? Deixa eu dar só mais um exemplo Fica à interessante, que vontade. esse último foi interessantíssimo. Eu fui fazer uma viagem para a Itália e estava observando um show que estava tendo na rua, né? Bacana, que eu sempre gosto de olhar isso. Daí a pouco chega uma pessoa com um papel jornal bem antigo, assim, uma coisa antiga, parecendo aqueles jornais de 1940, com uma foto minha no contexto da história ali que eles tinham tirado de eu estar observando o show. Eu achei aquilo tão interessante, paguei até caro lá pelo jornalzinho, pela criatividade que a pessoa teve de fazer um registro daquele momento que eu estava, então, curtindo aquele show de rua naquele lugar. Cara, eu falei assim, são coisas que a gente tem que aprender com eles, isso, né? Eu não vejo muito isso aqui. A gente tem memoriais tão bonitos aqui em Belo Horizonte, por que não fazer isso também? Então, assim, o comércio, ele tá pujante em todos os cantos, basta a gente poder ter um pouco de criatividade, um olhar e saber receber bem as pessoas, né? Então, são milhares de experiências, eu ficaria aqui o dia inteiro contando para vocês é, 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 esses cases interessantes que a gente acaba trazendo, às vezes, para dentro de sala de aula, né? Sugerindo para os empresários, para as pessoas que trabalham isso, com isso. isso. A gente, enquanto você estava falando, eu lembrei também de várias experiências, a Nicole também deve ter lembrado bastante de várias experiências. A gente realmente ia ter que render isso aqui, ia virar isso aqui, ia virar cerveja de verdade. É, mas assim, falando dessa questão dessa intricidade, né, da sinergia entre o comércio e os serviços, a gente tem, às vezes, alguns empresários que eles não se enxergam dentro dessa cadeia produtiva, dentro dessa experiência. Eles não entendem que o produto que eles fazem pode chegar na mesa de um turista e isso pode fazer com que esse trabalho que ele está ali fazendo com todo o coração, porque todo empresário é um guerreiro, né? Sem É, dúvida. Todo empresário é um guerreiro, vocês são guerreiros. Todo empresário é um guerreiro e ele tem que entender essa conjuntura, né, de como que trabalhar junto com os seus pares ali pode contribuir nessa experiência e pode trazer mais gente, como esses destinos que o Puyat estava falando e como muitos outros que a gente conhece que são famosos. A gente tem aí, em Minas Gerais, um desafio muito grande, que a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouquinho, também sobre a qualificação dessas pessoas, né, Puyat? Como que a gente está trabalhando para isso? Mas antes da gente chegar nessa conversa, eu queria perguntar para a Nicole, puxando o assunto do atendimento que o Puyat trouxe tão bem na experiência dele, como que você acredita que esse atendimento que a gente tem, né, a hospitalidade, você que lida ali, né, no mercado das flores, na agência, o dia todo com turista, ela está diretamente ligada, né, nesse atendimento do dia a dia, como que essa experiência que um atendimento diferenciado pode trazer, ela afeta na memória afetiva? Como que a gente pode promover, né? Existe uma tendência, né, da próprio marketing também, que é aquele cliente como um promotor do seu serviço. Como que um atendimento diferenciado, nessa experiência, invocando no comércio também, pode tornar um turista um fã do destino, um fã daquele passeio? E o que vocês fazem lá no Sesc, como que a gente trabalha no Sesc, para que isso seja o nosso modo de viver, né, dentro da nossa empresa? Eu vejo como assim, no caso do atendimento, né, ele tem que ser encantador, né? A gente tem que encantar, a gente tem que fazer com que a pessoa acredite naquilo que você está vendendo, naquilo que você está informando, né? Então, quando a gente vai promover, por exemplo, um destino, seja tanto na agência quanto no mercado, a gente tem que realmente vender aquilo, falar sobre aquele destino como algo realmente de uma experiência única, né? Memorável, que ele vai ter né? Para que essa pessoa ela tenha quando ela volte, tenha uma memória afetiva com aquele destino, com aquele lugar, com aquele comércio, né? Porque às vezes até um atendimento num comércio, ele tem uma memória afetiva muito maior do que o próprio destino, né? De tão encantador que foi aquilo. Então, às vezes, você entra, por exemplo, numa lojinha, né? E trazendo também um pouco desses exemplos que o Puyat trouxe, quando você está num lugar, você entra numa lojinha ali, às vezes você não quer comprar nada, às vezes você quer só dar uma olhada,
Mas o atendimento é tão legal, né? Ele traz ali uma história, né? E que acaba enriquecendo o destino ou aquele produto, que faz com que a pessoa saia dali, chegue em casa e fale, poxa, foi tão legal aquele lugar, eu fui tão bem atendido, né? E aí sai multiplicando, que aí, no caso, são os promotores mesmo, né? Vai divulgando. E é muito mais da boca a boca, né? Do que, às vezes, até de um marketing da televisão, das mídias, né? Então, boca a boca funciona ainda muito bem. Então, quando a gente traz, por exemplo, no Mercado das Flores, que é um centro de atendimento ao turista, toda a equipe ali está qualificada realmente para a divulgação, para um atendimento acolhedor, porque é um local, né? O centro de atendimento lá, o do Mercado das Flores, ele traz essa inovação. Não é só para eu poder ficar falando onde é que você vai comer, onde você vai se hospedar, onde você vai passear. É um lugar de acolhimento. Então, a gente acolhe aquela pessoa. Acho que a palavra-chave é essa, acolhimento. Né? A gente acolhe aquela pessoa, a gente dá as boas-vindas, a gente mostra que a gente está feliz com a presença deles, né? No nosso destino, e aí a gente vai divulgando, a gente vai falando dentro da necessidade, do que ele gosta. É um parque, é um restaurante, um lugar para comer, né? Da gastronomia mineira, de uma cachoeira, enfim. Então, o atendimento, né, humano, positivo, ele faz toda a diferença, sem dúvida. Ele é uma experiência, né, Nicole? Ele já é, por si só, uma experiência, né? Então, E eu acho legal, só complementando um pouco o que a Nicole está falando, Milena, o próprio ambiente é como se você está sendo recebido em Minas Gerais, né? O Mercado das Flores, ele tem aconchego, ele abraça, isso também é importante. Então, eu acho que os empresários também precisam pensar nisso, né? Ver se o seu ambiente está legal para aquilo que você está comercializando, se é serviço, se é produto. Isso tem que conversar, né? Na hora que eu cheguei aqui hoje, eu estava brincando, eu falei assim, ó, do lado da Milena tem ali, o trem bom é com cafezinho quentinho. Tá lá uma caneca de ágata, super linda, decorada, assim, Nossa, e é canequinha, tá? isso é mineiridade, né, gente? Então, assim, tô falando de Minas porque nós estamos aqui, mas assim, Sim. cada lugar precisa mostrar o que você tem de riqueza. E quando o Nicole fala de acolhimento, gente, eu acho que acolhimento é a palavra-chave de serviço, de atendimento, Sim. em qualquer ramo de negócio. Desde o feirante que está aí para a Feira Hippie da Vida, por exemplo, né, que é super um dos pontos turísticos talvez mais importantes de Belo Horizonte, que realmente atrai pessoas de fora para vir, que faz um atendimento ali memorável, porque tudo que você faz bem feito surte um efeito positivo de reverberação. Assim como quando você também trata mal, vai reverberar e hoje muito mais rápido do que... Muito vai, mais. são os nossos detratores, né? A gente tem que tomar muito então, cuidado. eu acho que aquele que se propõe a trabalhar com o comércio, ele precisa incessantemente se trabalhar, inclusive psicologicamente, para estar de fato se entregando ali num formato de acolhimento. E acolher, gente, é cuidar, né? É realmente receber. Isso traz segurança para o turista, isso traz desejo de voltar, entendeu? Isso faz com que eu gaste mais. A mesma coisa isso acontece na área da gastronomia, né? Dos restaurantes. O atendimento dos garçons tem cada vez ficado pior. A gente tem observado isso. Aliás, a palavra garçom parece que virou uma coisa pejorativa, porque você entra no estabelecimento, eu tenho observado isso em cada lugar que eu vou, e não tem mais distinção, gente. De um boteco a um restaurante 5 estrelas, tá a mesma coisa. Uhum. Você chega, você tá na mesa, você faz sinal, sobe em cima da mesa, tira a roupa e ninguém te olha. O garçom não vem te atender. A gente Mas implora por Você atendimento, faz sinal, né? faz gesto, que é a coisa mais desagradável que tem. sim. Ele passa perto de você como se você fosse uma parede. Isso quando Então, vai te atendendo rápido, isso né, não Puyat? é Para dar atendimento. vazão, né? Joga. Isso não é acolhimento. A gente precisa mudar isso. Aí vem alguns que falam, porque ganha pouco. Cara, vai ganhar menos ainda, porque se não está atendendo legal, não vai ganhar nada, porque não merece nem estar ali. A gente precisa, de fato, seguir com esse sinônimo de acolhimento, de cuidar do outro, para aquilo que se propõe. Isso. Porque só do cliente entrar no teu estabelecimento ou te procurar, ele já quer comprar alguma coisa. Se ele tá lá dentro é porque ele tem já tem interesse. Ele já tem o interesse. Ele Então, já tem interesse. é saber abraçar isso e fazer trazer. Disso aí um momento importante. E quando a gente fala também nessa inter-relação do comércio, a gente precisa entender, o empresário precisa entender que quando ele está atendendo um turista,
ele está atendendo muito mais do que uma pessoa que está ali na cidade, né? Ele está atendendo mais do que um morador. Obviamente que esse atendimento tem que ser igual para todos. Mas a repercussão desse atendimento, ela tem uma cadeia de coisas que podem acontecer, que é o que vocês estão falando. A repercussão de um atendimento, de um bom atendimento, de um mau atendimento, como a Nicole falou, Tem a mesma proporção, ou pior quando é mal, né? Sim. quando é mal é pior ainda, pior porque ainda. o boca a boca do mal, ele, assim, ele chega muito, o Muito cancelamento mais chega mais rápido, É. né, do que um elogio. Mas essas experiências, elas fazem parte do dia a dia das pessoas. Acho que os principais profissionais que eu conheço, que são excelentes em atendimento e que, assim, que a gente é bem tratado, são pessoas que elas são apaixonadas pelo servir, pelo acolher, elas estão ali porque elas sabem que um sorriso faz a diferença Muito. na vida de uma pessoa. E às vezes é isso que faz a diferença, é um sorriso, Sim, né? não precisa de muito, né? Não, a gente fala assim, nossa, precisa fazer, não tem muito. Não tem. Eu queria puxar um pouco, falando essa questão do atendimento também, Puyat, para agora falar um pouco sobre as capacitações do Senac. Nós estamos ofertando muitos cursos de, né, para turismo, inclusive em atendimento, né? Sim. E gastronomia também, para ajudar esses empresários a qualificarem as suas equipes, a se qualificarem, porque você não precisa fazer isso sozinho. Né? A gente está aqui falando de uma conversa que precisa acontecer Sim. no dia a dia. É um empresário conversando com o outro, é um colaborador conversando com o outro, ele entendendo essa importância. E o Senac, ele traz isso dentro da própria estrutura curricular. Né? A gente traz o que você está falando como um exemplo aqui, o que a Nicole falou também, como uma forma de ensinar, né? Um modelo de ensino, digamos assim, do próprio Senac. Então, isso tem um impacto muito grande. E aí, eu vou te fazer uma pergunta, né, um pouco fora do script que a gente estava... Tranquilo. Eu vou puxar aqui, tá? Vou Vamos puxar lá. vocês. A experiência de como que é formar essas turmas e qual que é o feedback desses alunos que estão no mercado também. E sobre essa conjuntura de mercado também. Como que a gente está Exato. trabalhando esses alunos para que eles estejam preparados para essa realidade, para que eles se diferenciem. E eu queria também que você já puxasse aí ao nosso mais novo filho que nasceu, né? Nasceu também, que é o Café aqui Café do Bar Sesc aqui no Sesc Paládio. Paládio, que a gente está gravando no estúdio do Sesc Paládio, que é uma parceria inédita, né, no nosso estado, Sim. entre o Sesc e o Senac, tendo um café do Senac funcionando dentro de um equipamento um maravilhoso, equipamento que é o maravilhoso de Paládio. cultura, É. que é aqui em Belo Horizonte, cultura do Sesc. Então, a gente já está trazendo ali uma integração entre essas duas partes, e esse local, assim como o Grogotó, que fica em Barbacena, que é o hotel, que é o hotel escola, né? Sim. Ele também tem um impacto prático na vivência desses Sem alunos. Eu queria que dúvida. você trouxesse isso pra gente. Bom, essa pergunta é quente, né? E tá latente. Eu vou dizer para você por quê, né? Até Nicole sabe tão bem quanto eu acho que é uma dor que a gente, né, que a área de serviço sofre muito, a questão dos atendimentos e tudo mais. Acontece, o que eu tenho percebido mudaram-se muitas profissões. O Senac ainda vinha até então com os cursos muito pautados no que ele sempre fez, que sempre deu certo, que é ensinar técnicas, processos, proporcionar experiência ao aluno juntamente com essas operações de empresa e escola que a gente chama, que são esses equipamentos como hotel, o próprio Café Paládio, os restaurantes, escolas, enfim. A maioria dos Senacs que tem empresas de escola é exatamente para o aluno já começar a experimentar essa vivência do que ele aprendeu em sala na prática. E isso é uma premissa do modelo pedagógico do Senac, que é aprender fazendo, de fato. Uhum. Só que a gente tem sofrido uma mudança drástica na forma na forma de ensinar e no conhecimento mesmo a ser repassado para essa nova geração que está vindo aí para trabalhar com serviço. A gente ensinava, por exemplo, o garçom numa metodologia, né, numa técnica francesa, que a gente se inspirou na técnica francesa, que foi uma técnica que na época, né, que o Senac começou a desenvolver seus cursos no segmento, pelo menos da gastronomia. A gente se pautou na França, porque era uma cozinha das mais relevantes no mundo, e o mentor que veio trazer esses cursos para cá era um francês, então a gente sempre fez isso. Só que hoje mudou tudo. Hoje o garçom não tem mais aquelas regrinhas de estar com a mãozinha para trás, rodar sentido horário da mesa. Hoje não tem isso mais. Hoje você tem que ser descontraído, tem que ser
um show, tem que fazer um show, criar um espetáculo, que nós acabamos de falar isso. Uhum. Quanto mais educado, limpo e organizado e atencioso for o garçom, e mais despojado no sentido assim de servir de forma mais descontraída, eu diria, não estou dizendo que você vai servir de qualquer jeito, é uma linha muito tênue entre o tal do espetáculo que eu estou querendo dizer com o servir bem, né? Para o cliente achar aquilo, não, que bacana. Né? Eu fico observando, eu sigo alguns garçons, por exemplo, nas mídias, aí nos Instagrams da vida. Uhum. Tem garçom que tem 2 milhões de seguidores, porque o cara, ele simplesmente é super engraçado, todo mundo quer ser servido por ele, as pessoas vão lá para tirar foto dele servindo a mesa. Então, assim, e aí eu fico olhando para cá, será o que a gente está errando na hora de ensinar um aluno a como ser um garçom em 2025? Então, assim, um dos meus desafios está sendo realmente repensar esses cursos todos. Estou dando o exemplo do garçom, porque é uma das dores maiores que a gente tem e que que está totalmente relacionada à questão do acolhimento, do servir, do Sim. atendimento, que é primordial. E todos esses cursos vão ser repensados. O curso de recepcionista de hotel também vai ser repensado, até porque as tecnologias também, gente, vieram para ajudar muito. Então, o trabalho não é muito mais braçal. Hoje É. você não tem mais aquele trabalho de ficar carregando coisa, tudo está muito dinâmico, muito prático para se fazer, né? Os, a- o- os adornos, os apetrechos, os utensílios estão muito mais cômodos, menos formais e mais informais. A gente precisa se adequar a essas realidades, precisa se adequar a esse novo momento e para não deixar perder de vista a importância de algumas profissões, como a do garçom. Porque um garçom Sim. é tão importante quanto um chefe de cozinha, Sim. entendeu? Ele simplesmente complementa a experiência que o chefe criou lá dentro da cozinha, que é a elaboração do prato, para ele entregar para o cliente na mesa com a mesma proporção de responsabilidade, porque o servir é o complemento do que o chefe fez lá no criar. Exato. Então, falta essa integração, falta esse entendimento, inclusive, para o setor de restauração, para o setor de hotelaria, que não é diferente. Não. A hotelaria eu ainda vou mais além, porque a hotelaria, você falou bem do Grogotó, que foi o primeiro hotel-escola da América Latina, que está aí também se revigorando e se adaptando aí para 2025 em diante, né? Mas uma abertura de cama bem feita, né, Nicole? Você entende Faz. muito bem disso. Você fazer um atendimento de uma recepção, que o papel do concierge lá realmente se transforme, se seja um pouco mais diferente, mais descontraído, mais informal e traga uma experiência para o cliente diferenciada. Isso é modernismo. A gente precisa modernizar também as capacitações, os cursos e os treinamentos nesse setor. Maravilha, eu concordo plenamente com você. Acho que é uma coisa que a gente discute no nosso dia a dia, né? Que a gente está tendo uma conversa entre amigos aqui. Sim. A gente discute isso no nosso dia a dia, no nosso dia de trabalho, né? Eu acho que em cada ponta que a gente está aqui, numa ponta mais empresarial, educacional ou no atendimento ao turista, o nosso consenso é que nós precisamos contribuir para que essas experiências de acolhimento sejam melhores e para que esse processo seja melhor e sempre fazendo esse acolhimento em todas as pontas, não só, né, no colaborador ou então no estudante, que às vezes é o empresário ou é o colaborador da empresa, mas também com uma comunidade, né, que a gente está Uhum. trabalhando. Trazer mais gente para o turismo é uma das nossas missões também, no sentido de que empregabilidade também, porque existem cargos no turismo que podem ser trabalhados e que estão sendo repensados, como o Puyat falou, para se adaptar a uma nova realidade do Sim. mundo, né? A questão do que você comentou sobre as tecnologias, por exemplo, é uma coisa que é inevitável. A gente vive na tecnologia, a gente já não tem mais, né? Eu sou um pouco mais nova do que vocês, eu já nasci um pouco mais nativa na tecnologia, mas ao mesmo tempo, a aceleração ela é tão rápida que a gente tem que olhar no olho da tecnologia e falar, beleza, mas o que todos os estudos mostram e as tendências mostram de acompanhamento da tecnologia é que o fator humano, Ele ele faz ainda diferença. vai ser Ele o diferencial. jamais vai ser substituído Jamais por. vai ser, Exatamente. nunca vai ser. Jamais. Nunca Esse vai é o ser. diferencial. Eu falo isso ainda com os alunos hoje, né, que estão cursando. Eu falo, cara, você pegar um pedido, eu volto de novo no garçom, buscar um pedido na cozinha e entregar para o cliente, o robô faz isso.
Lá no Japão Uhum. já tem. Já tem, e faz até melhor do que qualquer ser humano. Agora, você trazer esse prato de uma forma humanizada é É diferente. diferente. Sim. Isso ninguém vai substituir. Por mais que você tenha uma inteligência artificial cada vez mais arrojada aí, o calor humano é diferente, né? As pessoas sentem falta disso e vai chegar o momento que você vai conseguir separar o que é tecnologia, até onde ela pode ir e até daqui para frente agora não é com ela. Agora eu quero o calor humano, quero realmente sentir uma experiência humanizada, né? Vamos É. dizer assim. Essa qualificação, ela é essencial justamente também para a gente ter a inteligência, né? De entender que a tecnologia está aí e como que eu uso ela a meu favor, Isso, né? isso. E eu tá atenta, o humano tá atento aos detalhes, né? É a oportunidade aí que a gente lá, né, não tinha antes, quando a gente Não começou, tinha, porque a gente tinha que fazer tudo, a gente não tudo. tinha essa tecnologia que a gente tem hoje. Então a gente tinha que fazer a parte da tecnologia e a parte nossa que cabe do humano, né? Verdade. E se atentar aos detalhes. É Então, já que a isso. gente tem a tecnologia agora Que faz o pra trabalho mais pesado, vamos dizer. então vamos fazer esse Trabalho mais atendimento. refino, cara. Exatamente, ter É essa isso. qualidade e se atentar aos detalhes, né? Num atendimento, seja na parte gastronômica, da hotelaria também, porque a gastronomia está dentro da Tá dentro hotelaria e também. vice-versa. Então, é importante. E é isso que traz o acolhimento, E é esse que é o né? desafio da gente estar repensando esses cursos, que já tem muita coisa nova chegando, muita tecnologia também nova chegando no Senac, E né? os cursos do Senac é muito legal, né, Poiati? Porque além de trazer a teoria, ele traz também a oportunidade Traz. da prática, né? E que a gente Exatamente. sabe que tem muitos lugares que não traz, né, essa oportunidade. Então, os cursos do Senac, ele traz isso, né? Então, Traz a os meninos vê experiência lá prática. e aí Vivência bora prática. na experiência, A gente lá, na adora ver os prática. alunos do Senac em campo, é É, muito legal. Eu já acompanhei Ah, algumas vezes, a gente estava gravando alguns conteúdos, né, do Descubra também, e a gente acompanha os alunos e o feedback dos alunos é esse, é essa vontade de aprender com o mercado, que é também um pouco da nossa responsabilidade de ensino, né, sim. como aqui representantes, né, de trazer esse acolhimento para que lá no Mercado das Flores isso reflita no sorriso de um turista que sai de lá sim. satisfeito, falando muito bem. Exatamente. E a gente tem trazido esses dois projetos, eles são projetos novos, né? Assim, tanto o café, eu tô falando do café. O Grogotó voltou também tem menos de 2 anos, O né? Grogotó voltou em 23, em outubro de Isso. 23, né? A gente está fazendo um retrofit, reformando algumas áreas lá. Vamos estar retornando também com todos os cursos. Aliás, Barbacena vai ter cursos a intenção nossa é ter dos cursos básicos à pós-graduação, né? Voltado para a área da gastronomia e da hotelaria. Sempre com esse viés, né, de modernidade, de muita tecnologia também, porque as cozinhas estão com muita tecnologia, né? Está havendo um investimento muito grande, né? Uma visão até do nosso presidente, do Nadim, que quer realmente trazer tecnologia aliada à informação também atualizada, Sim. né? A cursos modernos, mais arrojados e realmente que atendam o mercado. Porque hoje o próprio comércio também tem se usufruído dessas tecnologias porque fica mais barato, a mão de obra é cara. Então, Sim. quanto mais você puder automatizar alguns tipos de serviço, melhor. Agora, a nossa parte a gente precisa fazer, que é o refino, que é essa parte do acolhimento, o atendimento, e é a cereja do bolo, eu acho, né? Sem dúvida. É. Acho que a gente está aqui para falar sobre, né, sobre essas possibilidades também, assim, e trazer. E muito obrigada, vocês. É sempre bom conversar com vocês, porque vocês sempre trazem a paixão aqui, que a gente é uma galera apaixonada nesses temas. Na veia, Na né? verdade, a gente é muito apaixonado pelo que a gente faz. É É verdade. muito bom ver vocês falando e trazer e conhecê-los um pouquinho melhor, assim, trazer um pouco dessa opinião. Eu vou encerrando aqui, senão a gente fica o dia inteiro, né? A gente vai ficar aqui o dia inteiro conversando. Queria agradecer a presença de vocês, assim, eu tenho outras perguntas, mas a gente vai deixar para depois. A gente falou um pouquinho aqui sobre esses projetos, então a gente já falou do café, a gente já falou do mercado, a gente já falou da agência, que também é uma iniciativa nova, né, Nicole? Isso. Assim, todo o nosso aqui tem ali uns 3, 4 anos que a gente está trazendo iniciativas inovadoras para Inovadoras, dentro. Sim, sim. Pensando no mercado, pensando no empresário, que precisa estar à frente, né, nessa luta que ele O é. Centro de Atendimento ao Turista Mercado das Flores é o primeiro CAT que o SESC administra aqui no Brasil, né? É isso. No Então, Brasil, é. pensa Desculpa bem. aí, tá? Não, desculpa. Desculpa Ó, aí. e eu tô para falar também que o Bar Café
que a gente tem aqui, o Café Bar, né, do Sesc Palácio que a gente montou aqui, também não tem lugar nenhum, tá? É Eu não isso. vou me arriscar aqui no Brasil, não, mas enfim, fica aí o convite, vim conhecer o Café Bar aqui Com certeza. do Sesc Palácio, que está maravilhoso, muita tecnologia, tá? Uma velocidade de atendimento também que a gente quer imprimir aqui muito grande, porque o Sesc requer isso. Esse espaço é lindo, é maravilhoso, né? É histórico. O Hotel Grogotó de portas abertas também. Em breve nós estamos recebendo, nós vamos ter também restaurante escola e uma confeitaria escola também, que está Spoilers. chegando por aí, são spoilers. Spoilers. E, enfim, lembrando também que o Mercado das Flores também é um mimo do Senac, porque a gente faz algumas ações também Eu ia lá, falar muito isso também. interessante, né, Nicole? E já já vai começar, né? Vai. A gente já está começando a versão de 2025 lá do Mercado das Flores, que o ano passado foi um sucesso. Sim. E esse ano a gente vai estar novamente levando experiências, né, relacionadas à gastronomia, bem relacionada com as questões locais, com a cultura mineira e etc. Então, assim, eu acho que vai valer muito a pena vocês explorarem mais esses espaços também. Visitem o Mercado das Flores, Se gente. vocês estiverem em Quem Belo nunca Horizonte, foi lá, por favor, é experimente. obrigatório. A gente cobra na saída, tá? Gente, muito obrigada. Eu vou direcionar aqui para os nossos ouvintes, né, as pessoas que estão assistindo. Obrigada por terem participado aqui dessa conversa junto com a gente. Eu espero que tenha sido inspiradora, tanto quanto foi para nós aqui que estamos conversando. E relacionar o comércio e o turismo está na nossa veia. E a gente vai continuar fazendo isso nos próximos episódios do iCast. A gente vai ter outros convidados, a gente vai ter outras conversas, a gente vai aprofundar um pouco mais nessa questão da experiência que a gente está trazendo aqui, para que você que está aí na ponta consiga se sentir mais integrado como a gente se sente hoje. Obrigada, pessoal. É isso aí. Manda pra gente Agradeço. mais também. Qualquer dúvida, manda pra gente aqui pra gente trazer novas pautas e novos assuntos aqui pra dentro do iCast, viu? Muito obrigada e conto com vocês lá no Mercado das Flores, na agência, né? O Sesc vem aí trazendo turismo social, então estamos à disposição. Obrigada, viu, Milena, pela oportunidade.